Muito bem, meus irmãos, caros amigos, vamos à leitura de um texto aqui que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo número 9, versículos 35 a 38, que nos diz o seguinte: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Verso 37. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Esta foi a palavra do Senhor Jesus e é a palavra do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor é atualíssima, ela não cai por terra, ela não se estraga, ela não se amarela, mas ela permanece fiel à palavra do Senhor. Queridos, lemos esse texto e eu quero dar um tema a esta mensagem de hoje. Eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Pode ter esta convicção. Posso dizer que esse tema, posso até dar um tema, melhor dizendo, para a nossa mensagem de hoje: Jesus, a multidão e os ceifeiros. Jesus, a multidão e os ceifeiros. Bem, esse texto nos apresenta três situações que eu acho de grande relevância. O primeiro ponto que nós vemos no versículo 35 é Jesus e seu ministério. O outro ponto relevante que eu quero destacar é a multidão perdida. Justamente o verso 36 vai se ater quanto a essa questão. E por último, versículos 37 e 38, vai mostrar a sua seara ou a real necessidade da seara. Pessoas hoje é véspera de Natal, pessoas estão preocupadas em ganhar presentes, não é? Aquela ansiedade. Uns fazem amigo secreto ou amiga secreta. Bem, não vamos aqui entrar em muitos pormenores. Mas o mais importante é nós nos lembrarmos que o melhor presente do mundo que nós já ganhamos é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E quem conseguiu isso por nós foi nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe com os presentes terrenos que você ganha hoje, amanhã se perde. Esses presentes ficam por aqui, tá bom? O mais importante é você ter intimidade com Deus. Mas o importante também, não só o aspecto da nossa salvação, mas também a questão do ministério de Cristo. Estou falando para você que é crente em Jesus. Como anda o seu ministério? O que você tem feito em prol do reino de Deus? O texto aqui vai nos destacar a questão da seara do Senhor Jesus. O que estamos fazendo em prol da seara? Será que nós estamos conformados com a quantidade de crentes, de cristãos na igreja do Senhor? Será que o mais relevante é a quantidade de cristãos ou a qualidade? Mas vamos ao nosso texto, o texto que está em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 38, falando um pouquinho aqui sobre, o tempo não dá para corrermos muito, para nós discorrermos muito, mas eu quero destacar aqui Jesus em seu ministério. O texto vai nos mostrar que Jesus era uma pessoa que não ficava apenas num local. Jesus, o texto diz que ele percorria várias cidades. Algumas versões dizem cidades e aldeias. Isto é, vários lugares Jesus proclamava o evangelho. Então ele andava por muitos lugares. Ele também era uma pessoa que ministrava com frequência. Jesus com frequência estava ensinando a palavra de Deus. Todo crente salvo na pessoa de Jesus Cristo deve ser um ministrador, um ensinador da palavra do Senhor. Pelo menos deveria ser. Eu não quero dizer tão profundo, mas pelo menos pontos básicos nós precisamos anunciar ao mundo. O mundo está esperando que a igreja do Senhor fale algo que realmente venha atender aos anseios do povo. O que é que o povo mais precisa? O que o brasileiro hoje mais precisa? Não é a queda da inflação. Tudo bem, há muitos desempregos aí, 12 milhões de desempregados, mas o mais importante, o mais essencial para o homem moderno, para o homem de hoje, é ouvir a palavra de Deus. Porque somente Jesus tem a esperança para o homem. Somente Jesus tem as palavras de salvação para o homem de hoje.
Os homens estão já fartos de promessas. Estamos fartos de ouvir todos os dias nos noticiários tantas e tantas falcatruas na política brasileira, infelizmente. Mas nós sabemos que isso é cumprimento da palavra, o amor de muitos vai se esfriar, a corrupção vai aumentar, mas nós que somos de Jesus devemos estar cada vez mais próximos a Ele. O texto nos diz que Jesus ministrava com frequência. O texto diz, ensinando nas sinagogas deles. Jesus ensinou nas sinagogas ao ponto de um dia ser rejeitado. Não quiseram Jesus, mas Jesus não ficou conformado com isso. Ele foi agora o seu palco, ou melhor, o seu púlpito seria agora um púlpito itinerante. Ele não ia pregar mais nas sinagogas, já que ele foi rejeitado em Nazaré, ele agora pregava em barco, ele pregava em cima de montanhas, ele pregava andando, ele pregava sentado, enfim, ninguém parava Jesus. Mas ele pregava um só evangelho, porque há muitos falsos evangelhos aí. Evangelho, eu digo entre aspas. Pessoas hoje estão vendendo até peixe ungido, óleo ungido lá de Jordão, tantas coisas. Mas o homem de hoje está precisando, não é dessas coisas ungidas. Não, porque a unção está sobre nós. O Espírito Santo está sobre mim e sobre você. Mas o texto diz que Jesus pregava um só evangelho. O versículo 35 diz, e pregando o evangelho do reino de Deus. Precisamos pregar, falar sobre Jesus. Não se conformem em falar apenas em outras coisas, não. O essencial hoje, o que o homem precisa ouvir, o que os irmãos precisam ouvir, pastor, pregadores, cantores, é de Jesus. É de Jesus, ele é a nossa essência. Ele é o fator primordial em nossa vida, da nossa pregação, é falarmos de Jesus. Ele pregava um só evangelho. Ele pregava a palavra de Deus. Em decorrência disso, ele pregava, e o que acontecia em seguida? Milagres aconteciam. Talvez seja por isso que estamos vendo hoje, quase não vemos mais tantos milagres. Talvez a culpa esteja em nós, que não pregamos mais Jesus, mas devemos pregar Jesus, porque se nós pregarmos Jesus, se a ênfase for Jesus, os milagres vêm atrelados à palavra do Senhor. O texto diz, curava todos os tipos de doença. O texto de versículo 35, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu não sei se hoje você está doente, enfermo, acamado, com a promessa de ser cirurgiado, mas eu quero dizer que a sua fé em Jesus pode reverter o seu quadro neste momento. Se alguém lhe desenganou, a última palavra quem dá é Jesus. Sem mim, ele disse, nada podeis fazer. Mas vamos ver a questão da multidão, porque o texto vai nos mostrar a multidão perdida. Jesus procurou, ele era um homem como ser divino, ele despiu-se da sua glória, mas se fez homem para habitar no meio dos homens. E o texto diz que ele viu a multidão perdida, por isso que ele fez o que fez. O texto diz que Jesus viu o estado, ou o seu estado, o estado da multidão. O texto diz, e vendo a multidão, Jesus é aquele que vê o seu problema. Ele vê a sua situação. Vê se você está afastado dele ou não. Ele vê como está agora o seu coração. Ele está lhe visitando agora, e em espírito, entrando no seu quarto, dentro do seu carro, dentro do seu escritório, no lugar onde você está sentado nessa cadeira, olhando para o tempo, Jesus está te contemplando. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que, além de ele contemplar, Jesus teve compaixão da multidão. É isso que nos fascina. Jesus não é apenas alguém que via o problema dos outros, mas ele sentia compaixão. Isto é, o amor em ação. O texto diz, teve grande compaixão deles. Jesus teve compaixão deles. Mas não foi só compaixão. Ele ainda, o texto diz, que Jesus contemplou porque viu que a multidão andava sem direção. Ele teve compaixão, mas por quê? Porque viu que a multidão estava sem direção, sem uma direção certa. Versículo 36, a partir deles, porque andavam desgarrados e errantes. Será que você hoje está desgarrado dos caminhos do Senhor? Você que cantou na igreja, você que já pregou com unção,
Era uma benção as suas mensagens, Deus te usava tanto, você cantava tanto, batizado com o Espírito Santo, a sua vida influenciava até outras pessoas, você que ensinava na escola dominical, que se preparava, seus alunos absorviam os conteúdos, mas hoje você está parado. Eu quero te dizer que Jesus está vendo que você está sem uma direção certa, mas hoje Ele está aqui nos usando para dizer que há esperança para você que está desgarrado, para você que está sentindo-se errante, você que não tem mais prazer neste mundo, mas algo está lhe atraindo. E além disso, Jesus viu que a multidão estava sem direção, porque não havia alguém que as protegia. O texto diz, versículo 36, eu chamo aqui a parte D, didaticamente falando, como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. Você já teve um pastor, já teve alguém que lhe guiou nos caminhos do Senhor, que lhe orientou, mas hoje você está desgarrado. O pastor para você hoje, ou os pastores, são as influências do mundo. O mundo e seus pecados, o mundo e suas atrações, seus atrativos, seus prazeres efêmeros, que só levam o homem a cada dia mais se afastar do Senhor. Mas eu quero dizer que na seara do Senhor há um lugar para você ainda. Há um lugar te esperando, porque o Senhor precisa do seu serviço. Você que parou no tempo, você que só vai para a igreja, muitas vezes, para cumprir uma linguagem bem humana, bem moderna, para cumprir tabela. Sou bem claro assim. Vai para esquentar o banco. Não vá para a igreja com esse intuito, vá para a igreja para adorar a Deus. Jesus precisa do seu trabalho, do seu serviço. Seja você um trabalhador, seja você um autônomo ou um funcionário público do município, do estado, da União. Jesus precisa do seu trabalho. Na sua seara, qual é a sua seara? Onde você está. O texto diz que Jesus mostrou que a seara é muito extensa. O verso 37, parte A, diz: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande. Isto é, a obra do Senhor realmente ela é grande, ela é abrangente e precisa de pessoas, porque o texto vai nos mostrar, este mesmo texto, no versículo 37, que há escassez de trabalhadores. O verso diz, Jesus diz, mas são poucos os ceifeiros, isto é, são poucos os trabalhadores. Para o quê? Para a obra do Senhor. Então, nesta tarde, o Senhor está aqui nos usando para mostrar para você que há uma esperança para você, mas você precisa voltar para o Senhor Jesus. Você que já é crente, que está trabalhando com Jesus, não se conforme com o seu trabalho. Eu não me conformo com o meu, eu acho que ainda estou sendo ineficiente. Eu tenho que trabalhar mais, precisamos nos aperfeiçoar mais, melhorar as estratégias. Precisamos muito melhorar as estratégias. Que tal se um dia houvesse aqui uma conferência, ou quem sabe um grande culto para tratarmos disso, estratégias para nós alcançarmos este mundo de hoje. Mas a Bíblia diz que se há escassez de trabalho, precisamos também de muita oração. Porque o versículo 38, Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da seara. Nós temos que rogar a Deus, Senhor, manda ceifeiros para a tua seara. E ceifeiros escolhidos por Deus. Não ceifeiros segundo o QI dos homens. Aquela tal história, quem indique. Não. Mas ceifeiros, homens comprometidos com Deus. Homens que abominem o pecado. Homem que não se comprometa com este mundo enganador. Esse mundo das propinas. Esse mundo das facilidades. Esse mundo dos conchavos. Não. Tem que ser um homem de Deus, escolhido por Deus. Davi foi escolhido não segundo os olhos de Samuel, nem segundo a família de Davi, mas um homem segundo o conhecimento, segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, somente Deus viu o coração de Davi. Apesar da pouca idade, já era um rei em potencial, e Deus o preparou para isto. Por último, a seara do Senhor. Eu quero dizer, é Deus quem envia os verdadeiros obreiros. O texto diz, que mande ceifeiros para a sua seara. Na seara do Senhor, Deus quer homens comprometidos, como eu já disse e reitero novamente aqui, homens comprometidos com o seu testemunho, homens comprometidos com a verdade, homens que de fato honrem seus casamentos, homens que realmente sejam fiéis aos seus cônjuges, ao seu cônjuge, no caso, homem que seja leal com a sua família, que honre seu casamento, que honre a sua esposa, que honre seus filhos, homens comprometidos com a família também, claro,
não ser sem antes ser comprometidos com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, que nesta tarde o Senhor fale direto ao seu coração. Não sei se há mais tempo, Ricardo, para uma canção. Se for, se possível, coloca uma canção. Não quero entrar no programa do nosso amado irmão, respeito, mas se possível ainda temos aí pelo menos uns 2 minutos aí de canção, tá bom? E a gente depois finaliza com a oração. Deus abençoe a todos.